Olá pessoal, continuando aqui com o nosso servidor Linux Debian, nós vamos agora fazer a configuração de um servidor DHCP. Porém, antes de continuar, nós temos que conferir se a rede está devidamente configurada. Então, para isso, eu vou visualizar o meu arquivo Interfaces. Eu vou usar o comando cat, que é um comando que simplesmente lê um arquivo e mostra na tela o conteúdo dele. Ele vai listar para mim o conteúdo do arquivo. Cat, coloquei espaço e o caminho e o nome do arquivo onde eu quero listar. Então ali eu vejo que o arquivo interfaces tem a configuração da LO, da placa primária, que é a final S3, e também da placa secundária, que é S8. Então a primária está como DHCP, é aquela placa de rede que está pegando a internet da máquina real, né, que é importante agora nesse momento. E a segunda a gente colocou ela para a rede interna do VirtualBox e ela está com um IP de rede local, um IP qualquer de rede local que a gente definiu. No caso, a rede 192.168.0.1 é o IP dessa segunda placa de rede. E para conferir, nós vamos usar o comando IP para ver se está tudo ok, se as duas placas estão ativas. Então, realmente elas estão ativas, elas estão up, com o endereço que eu quero, então está tudo certinho. Se tiver algum problema na sua configuração, volte na aula anterior, dê uma revisada no seu arquivo e faça tudo certinho, como eu estou explicando, que vai dar certo, tá? Não tem por que não dar certo. Tá? Então até aqui, tudo bem, tudo certo. Vou limpar a tela. Primeira coisa que nós vamos fazer é atualizar o apt. Então vou usar o comando apt update. Então para isso a internet tem que estar funcionando e os repositórios do apt também têm que estar configurados. Tá? Então ele já fez a atualização do apt. Caso o seu apt esteja com algum problema, por exemplo, se você instalou o Linux com a sua rede desativada, as placas de rede desativadas, o apt ele vai comentar toda a configuração remota dele. Então, para isso você vai ter que entrar no arquivo source.list e reconfigurar ele. Como que ele tem que ficar então? Eu vou entrar só para vocês verem aqui rapidinho. Eu vou entrar lá em etc apt source.list. Então, eu tenho aqui a primeira configuração que está comentada, que é ele buscar pacotes no CD-ROM. Então, isso aqui ele mesmo comentou, porque como eu instalei com a placa de rede ativada, ele vai desativar o CD e vai habilitar toda a configuração via servidor, via repositório remoto. Então eu tenho essas duas primeiras linhas aqui. Repare que essas quatro linhas, tem as duas linhas, que uma começa com deb, outra com deb.src, -src. Então eu tenho aqui o repositório principal, repositório de pacotes de segurança e aqui de atualizações. Então são 3 pacotes, né, que essas 6 linhas se referem. Então o ideal é que você tenha todas essas 6 linhas dessa maneira aqui, tá? Pelo menos 4 linhas vocês já vão ter nesse arquivo. Essas duas primeiras aqui, se você instalou com a rede desabilitada, ela não vai aparecer aqui. Então você vai ter que colocar manualmente, né, com atenção aí para cada letra, cada ponto,
porque senão dá errado. Ok? Se você teve que fazer a configuração, salva, né? Ctrl O e sai do arquivo e pronto. E aí você pode partir para o apt update. Tá? Então funcionou o apt update? Ótimo, legal. O que você vai fazer? Nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar o servidor DHCP via apt. Para configurar o servidor DHCP, então, e fazer a instalação dele, eu vou usar novamente o comando apt, comando install, isc-dhcp-server. Tudo isso está na apostila que eu passei para vocês no PDF, tá? Então ele localizou o pacote, está mostrando que ele vai instalar alguns outros pacotes necessários e quer uma confirmação. Se eu quero continuar ou não. Então basta apertar a letra S e dar um Enter, que ele vai baixar o pacote e vai fazer a instalação. Como vocês viram, ele deu erro. Ele instalou tudo certinho, só que ele tenta carregar o servidor, mas ele não consegue, é normal. Por quê? Porque o servidor não está configurado. Então ele vai dar esse erro mesmo, tá? Ele não vai iniciar o servidor. Então agora nós vamos fazer a configuração desse servidor para que ele funcione perfeitamente. Para facilitar a digitação dos comandos, eu vou mudar para o diretório da configuração do DHCP, do servidor DHCP. Então vou usar o comando cd. Você pode também fazer colocando o caminho completo, como eu mostro na apostila, também vai funcionar, tá? Eu vou aqui entrar na configuração dele. Então estou dentro da pasta, eu vou limpar a tela aqui só para ficar mais limpo. Vou listar a pasta. Então vocês vão ver que a gente tem vários arquivos aqui de configuração, mas o que nos interessa é aquele arquivo dhcpd.conf, que é aquele último arquivo ali. Então, a própria instalação já traz esse arquivo pré-configurado. Tem um monte de opções lá que você pode modificar e tal. O que nós vamos fazer? Nós não vamos utilizar esse arquivo padrão já pronto de configuração. Nós vamos criar o nosso próprio arquivo. Para isso eu vou mudar o nome daquele arquivo, ele não vai ser mais utilizado pelo servidor. Então vou usar o comando mv, que é move, tá? Vou mudar o nome dele. dhcpd.conf, dhcpd.conf.bkp. Então vou mudar. Portanto, o arquivo dhcpd.conf não existe mais. Só existe o final.bkp, tá? Se eu listar novamente o diretório, vocês vão ver que não tem mais o arquivo só final.conf ali, dhcpd.conf, tá? E eu vou criar um novo arquivo dhcpd, atenção na hora de digitar, porque se você colocar o nome do arquivo errado, vai funcionar aqui, vai aparecer o arquivo para você editar, mas na hora de reiniciar o servidor não vai dar certo. Tá? Então, dhcpd.conf. Tá? Ele vai abrir um arquivo em branco. E aí eu vou fazer a instalação de acordo com o que eu passei para vocês lá na apostila. Tá tudo lá, tudo certinho. Então eu vou começar aqui com ddns update style
none, ponto e vírgula. Isso aqui é igual programação. Esqueceu o ponto e vírgula ali, já era. Vai daí, ó. Default, traço, lisa, time, 600. Na apostila também explico, pessoal, o que significa cada linha dessa, o que cada linha dessa faz, tá? Max list time, 7.200. Authoritative. E agora vem a configuração da nossa rede. Vou colocar um comentário aqui. Configuração da nossa rede. Então, subnet 192.168. Eu vou colocar igual está na apostila? Não. Ela está 192.168.100, não. Nossa rede não é essa. Nossa rede é 192.168.0.0. Essa é a rede que a segunda placa de rede do nosso servidor está usando. Então, esse é o endereço da rede, tá? Não é o endereço do servidor, da placa de rede. NetMask, ela está usando uma máscara padrão classe C, né? Então, eu coloco ali. Abre chaves. Range 192.168.0. Posso colocar aqui. Esse range é o IP que o meu servidor DHCP vai distribuir na minha rede. Então, se eu quero que ele distribua do 10 ao último, que é o 254, pode ser do 2 ao 254, pode ser também. Vou colocar então aqui do 2 até o último IP da minha rede. Por que eu não coloquei 1? Porque o 1 eu estou usando já na minha placa de rede, verdade? Então não posso distribuir ele. Essa configuração específica dessa linha, o meu servidor DHCP ele vai dizer para as máquinas clientes que esse endereço aí é o meu gateway, é o gateway deles, aliás, né? Então, aonde que eles vão para outra rede? Qual é o IP que eles devem procurar para sair para outra rede? Vai ser esse aí, tá? Então, normalmente é onde a gente coloca o endereço de um roteador. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o próprio servidor vai ser o roteador. Eu até posso fazer com que o meu servidor vire realmente um roteador de rede para essa nossa rede local. Aqui eu configuro quem vão ser os servidores de nome das máquinas minhas da rede. Pode ser o próprio servidor, se eu configurar um servidor DNS nele. Pode ser um outro computador que esteja configurado com servidor DNS, assim por diante. Pode ser até um servidor externo, né? Eu poderia colocar aqui o servidor da própria Google, né? Ou qualquer outro servidor aberto aí na internet, tá? Eu vou colocar um fictício aqui. Se eu tiver mais de um servidor, eu separo por vírgula o endereço deles aqui, tá? Mas aqui tá bom. Vou colocar só esse mesmo. Aqui eu estou dizendo quem é o endereço de broadcast daquela rede. É uma informação que vocês já sabem, né? E aí, fecho chaves aqui no final. E ok, essa é a configuração básica que a gente precisa para o nosso servidor funcionar. Se por acaso você reiniciou o servidor e não funcionou, nós vamos fazer aqui agora. Vamos salvar isso aqui, com esse nome mesmo. Vamos sair. E agora eu vou dar o restart no servidor da DHCP. Aliás, antes disso, eu vou definir qual é a placa de rede que o meu servidor vai trabalhar. Então, essa configuração é aqui nesse arquivo que está dentro de etc, default, arquivo ISC da DHCP server, tá? Então, eu venho aqui na Interfaces e coloco aqui na V4, eu coloco o nome da minha interface, que é a ENP0S8. Opa, o S aqui é minúsculo, não dá errado. Isso é importante.
NP0S8, que é a segunda placa de rede que a gente tem, na versão 4 aqui, tá? Então eu vou salvar esse arquivo, Ctrl+O, dá Enter, Ctrl+X, sai. E agora sim, agora nós vamos reiniciar o nosso servidor. Então nós vamos usar o systemctl, restart, ISC, lá, é só apertar o tab que ele já completa para você, tá? ISC, tab, ele vai completar para você. Se tudo der certo, ó, opa, deu falha. Deu uma falha aqui. Então deixa eu só conferir o nome da placa de rede aqui. NP0S8. Aqui tá certo. Aqui o erro, gente. Olha lá. Update. Está, então, uma letrinha já não vai funcionar. Vamos ver se vai dar certo, se era isso mesmo. Opa! Só uma letrinha, hein? Perfeito. Ó. Se você quiser conferir, você pode trocar aqui Restart por status. Olha lá. Active Running. Servidor funcionando. Tá? Perfeito. Então, uma letrinha só que eu errei já não funcionou. Resumo. O que nós temos aqui então? Servidor DHCP. Nosso servidor DHCP, ele está distribuindo endereços nessa rede. Na segunda placa de rede, ele está distribuindo endereço. Qualquer computador que estiver nessa rede, requisitar um endereço, ele vai dar um endereço para autoconfigurar essa máquina. Então, imagina uma estrutura que a gente tem, uma estrutura de laboratório, por exemplo. Você tem lá 40 máquinas, todas interligadas em um switch. Esse switch, nesse switch também tem um servidor. E esse servidor tem um servidor DHCP. Eu não preciso configurar o IP máquina por máquina. Eu simplesmente ligo a máquina e a placa de rede dela vai se autoconfigurar com isso, tá? Com esse servidor. A ideia é essa. É o que acontece também quando você pega seu celular e conecta num roteador. Você vai na casa de um amigo, tá? Basta você digitar a senha do Wi-Fi, o seu celular vai pegar a configuração de IP daquele roteador. Ele tem um servidor DHCP funcionando lá. Então ele vai mandar essa configuração para o seu celular, para que seu celular entre naquela rede local e use o roteador para acessar a internet. Neste nosso caso aqui, a gente só está mandando a configuração da rede. O acesso à internet, a máquina que conectar nesse servidor DHCP não vai ter, porque nós não fizemos isso. Nosso servidor não tem esse papel, pelo menos ainda, ele não tem esse papel de fazer o papel do roteador, de pegar a internet e mandar para os clientes ali daquela rede local. Tá? Ele só vai configurar a rede. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.